Oi pessoal, esse episódio de Apenas um Show começa em mais um dia comum, onde o Mordecai finalmente decide que vai se declarar pra Margaret e, enfim, resolver todos os problemas e todos os BOs, e ele finalmente assumiu o amor assim por ela. Porém, no momento que ele vai pra lanchonete, ele acaba tendo uma surpresinha meio indesejada, digamos assim. Ele repara um pássaro amarelo frente a Margaret, que ele não conhece, ajoelhado. E assim que entra na loja pra tentar ver o que tá acontecendo com mais clareza, ele acaba escutando a Margaret dizendo sim, claro que sim. E aquilo foi suficiente pro Mordecai perceber que talvez tivesse dado tudo errado e tivesse sido lerdo como sempre. Isso faz o Mordecai cair num limbo de sentimentos absurdo que o cara simplesmente se tranca dentro do quarto, fica escutando uma música e não sai por nada. Rigby, depois de um tempo, vai até lá e tenta convencer o amigo a conviver, mas ele percebe que o Mordecai realmente tá destruído e Rigby tem a simples ideia de talvez colocar o Mordecai num site de romance para tentar encontrar alguém que possa substituir a Margaret. O Mordecai diz que não tá nem um pouco afim de procurar outra pessoa, mas o Rigby diz que já fez o cadastro dele e não tem muita escolha. O Rigby diz que 11 garotas já estão interessadas no Mordecai, só que o pássaro segue dizendo que talvez seja uma ideia idiota e ele pode até sair do quarto dele para tomar um banho ou coisa do tipo, mas talvez tentar namorar não seja a escolha perfeita. Bom, forçadamente o Mordecai vai para os encontros, mas ele claramente não tá nem aí pro que tá acontecendo. Ele até dorme em um dos encontros. Até que chega uma garota chamada CJ. De início o Mordecai também segue sendo um idiota, um trouxa que tá nem aí pra garota e, tipo, só tá sendo babaca porque sim. A CJ começa a ficar desconfortável porque ela tentou puxar vários assuntos, mas o Mordecai continuava sendo idiota, digamos assim. Então a CJ toma a iniciativa e pergunta o que tá acontecendo. A CJ pergunta se ele não tá curtindo o encontro, mas o Mordecai diz que não é nada disso. E a CJ diz que tá tudo bem falar qual que é o real problema. O Mordecai explica que ele foi obrigadamente para esses encontros porque o amigo dele mandou ele sair de casa, pois estava deprimido demais e não tava querendo nem sair do próprio quarto. Então o Mordecai encerra dizendo que ele não quer namorar ninguém por agora. E a CJ entende isso de boa. O Mordecai fica até meio surpreso em questão a isso, e a CJ diz que tá tudo bem, porque eles podem pelo menos ser amigos. O Mordecai fica feliz, e logo em seguida o desenho mostra os dois aproveitando e seguindo a vida, e convivendo um pouco, se conhecendo melhor e saindo em rolês. Logo em seguida o desenho mostra pra gente eles aproveitando, se conhecendo melhor, saindo e brincando, de fato se tornando amigos com o tempo. No fim da noite, o Mordecai faz o convite que faria para Margaret, só que para CJ dessa vez. E a garota não recua, claramente. Ela aceita ir no cinema com o Mordecai. O pássaro fica surpreso com aquilo e feliz, pois ele finalmente sentiu que achou de fato uma amiga. Mas sempre é preciso ver os dois lados de interpretação. A CJ, ao contrário do Mordecai, talvez tenha entendido aquilo como um encontro, e não só o cinema. Tudo que eles viveram até aquele momento, a CJ pode ter visto como um sinal de amor, de que o Mordecai estava começando a ver ela mais do que uma amiga. E isso vai trazer problemas mais pra frente no episódio. O Mordecai no caminho pra casa acaba se esbarrando com a Margaret, aquele cara que ele não conhece. O Mordecai tenta fugir, mas a Margaret acaba puxando um papo com ele e a Margaret brinca e é a Margaret de sempre, basicamente. Mas o Mordecai tá preocupado, assustado e chateado. E só aquela interação curta fez o Mordecai decair tudo de novo. Rigby de novo é preocupado, tentar convencer o amigo a sair do quarto, e ele diz que tava tudo indo bem, o que aconteceu pra de repente tudo decair tão rápido. Nesse instante, o Benson e o Saltitão chegam também, e o Benson questiona se ele tá de novo triste por causa da garota. O Benson bate na porta e o Mordecai abre a porta só um pouquinho, dizendo que ele tá doente, não pode trabalhar. Nesse instante, a gente vê como o Benson, mesmo sendo daquele jeito, todo estressado, ele ainda tem um coração, isso fica bem claro. E nesse momento, o Benson dá a lição mais importante do episódio inteiro. O Benson diz que o Mordecai não tem o direito de sofrer por conta disso, já que ele nem teve coragem de se declarar pra ela. Ele continua dizendo que se caso as coisas continuarem do jeito que estão, o Mordecai vai se arrepender amarguramente por conta disso. Se declarar pode não resolver as coisas, porém, não custa tentar. Bom, o Mordecai depois disso toma coragem e vai até a cafeteria no dia seguinte para de fato se declarar para Margaret. Mas enquanto é partida, a CJ estava do outro lado da rua conversando com suas amigas sobre o Mordecai e acaba seguindo ele para conversar. Afinal, eles são amigos, entre aspas. Bom, e depois disso, o Mordecai e o Rigby descobrem que, na verdade, o homem que a Margaret estava conversando e que eles achavam que era o namorado, o marido dela, era apenas o primo dela que perguntou o que ela achava caso ele colocasse uma prótese de madeira na perna. E
A garota ficou tão feliz que ela apenas gritou sim, claro que sim. E a gente percebe como tudo foi apenas uma falta de comunicação e que, caso a Mordecai tivesse perguntado, tivesse coragem para chegar na Margaret e perguntasse desde o início, a confusão toda seria evitada. Depois disso da alegria tomar conta do lugar, o Mordecai faz um convite impulsivo para Margaret sobre o cinema. Mal esperava o garoto que a CJ estava logo atrás dele, escutando tudo. E, naquele momento, um turbilhão de pensamentos tomou a cabeça dela, sem dúvidas. Porque ela acreditava que o Mordecai estava começando a gostar dela. Mas, ao ver aquilo, ela pode ter sentido traída ou substituída, ou talvez sentir apenas algo passageiro. Pois, afinal de contas, o Mordecai já tinha outra pessoa. E se você perceber, o desenho faz questão de fazer literalmente um contraste. No início, o Mordecai fica triste por conta da Margaret estar com uma outra pessoa. E no final, a gente vê a CJ ficando chateada com o Mordecai com outra pessoa. Só que as duas coisas têm um padrão muito grande. Tudo não passou de uma falta de comunicação. Se o Mordecai, desde que a gente tivesse falado com a Margaret sobre aquilo, tudo seria evitado. Se a CJ e o Mordecai tivessem tido uma conversa mais séria, mais convicta sobre o Mordecai não querer se relacionar e só realmente ser amigo da CJ, todo aquele tufão seria evitado. Todo aquele problema, aquela briga seria evitada. E no fim tudo acabaria bem. Depois de toda aquela confusão, a CJ se acalma e diz pro Mordecai que ele poderia pelo menos ter dito que havia outra. Pra assim ela não criar cenários que não existem na cabeça dela. O Mordecai pede desculpas e pergunta se pelo menos eles podem ser amigos ainda. Mas a CJ diz que não, eles não poderiam mais ser amigos após isso.